Bom dia, você que é nosso ouvinte aqui da Rádio Rio Verde FM, a Rádio do Agro, trazendo mais um aí que é o Gente que Faz. Hoje temos a alegria e a satisfação de estarmos aqui, né, na Agropecuária Bailão, com o nosso amigo Walter Bailão Júnior. Gente que Faz é assim, fazendo o melhor, contando história. Manhãs de domingo é manhãs para contar história, manhã para a gente sentar, reunir a família ao redor da mesa e ouvir histórias boas. E histórias boas tem aqui no Gente que Faz, da Rádio Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Walter Bailão Júnior, 60 anos de idade, casado com Gabriele Leão Martins Bailão, pai de 2 filhos, Camila Leão Bailão e Tiago Leão Bailão. Empresário do agronegócio, vice-prefeito, muladeiro, filho de Walter Bailão e mãe Sebastiana Leão Bailão, que foram pai de 3 filhos, né? Doutor Emílio Bailão, Suzane Bailão Gomide e o nosso anfitrião que está nos recebendo aqui hoje, Walter Bailão Júnior. Bailão, seja bem-vindo aqui à Rádio do Agro, seja bem-vindo ao Gente que Faz. Geração, contar, né? Porque o objetivo nosso é que é contar história, contar história. Então começou lá no seu bisavô, aí veio passando de gerações em gerações, e pelo que nós vimos aqui, já conversamos ali, já tivemos um bate-papo com o Tiago, a geração vai continuar, né? Sim, como que foi a história, assim, começou a história da família, a família Bailão, aqui no município de Rio Verde? A família Leão Bailão, eu fui criado nessa fazenda. Certo. Né? Aí eu nasci em 64 e nas minhas férias, eu vinha passar as férias na fazenda do meu avô. Antigamente as férias eram 60 dias, né? Então eu vinha para cá, a hora que acabava a escola, meu avô ia me buscar. E faltando um dia para voltar à escola, eu voltava. Então eu fui criado aqui, então para mim é muito gratificante de estar aqui até hoje. Essa fazenda vem dos meus tataravós, né? Então eu fui criado aqui, como se diz, nasci, criei aqui nessa fazenda, criei meus filhos e hoje estou aqui substituindo meus pais e passando para meus filhos também o que meus pais me ensinaram, né? E você vindo da geração assim, do Walter Bailão e da dona Sebastiana, né, nossa querida dona Tata, né? É muito gostoso, né? Você que tem mais 2 irmãos, né? Um irmão e uma irmã, que também sempre frequenta aqui nos finais de semana. Como é que é o cotidiano da família aqui na Agropecuária Bailão? Aqui, como se diz, é da família, né? Eu sempre venho, perdi meu pai, tem 5 anos, e sempre minha mãe vem comigo, né? Que aqui era as terras dos pais dela, né? Então ela sempre vem, a gente senta, vai relembrar dos nossos avós, né? Então é muito bom. E sempre o doutor Emílio Bailão vem, a minha irmã Suzane Bailão, e nós sentamos aqui, tem vezes que ela traz a família dela, que ela quase não vem porque ela é de Uberlândia, né? Ela mora em Uberlândia. Mas sempre que vem aqui, adora ir lá na sede antiga do meu avô, onde nós fomos criados. Então é muito bom, é gratificante estar no lugar onde você sabe que passou os seus antepassados. Isso é muito bom. Essa geração, qual lembrança boa assim que você traz, Bailão, da sua infância, assim, um momento bem gostoso, porque como é contar a história, né? Às vezes assim, aquele momento que você estava junto com seu pai, ou qual que é o momento que te lembra toda vez que você está aqui? Isso. Meu pai era do Registro Civil, do cartório Registro Civil. E meu pai gostava de fazenda, mas quase não vinha, né? Eu que vinha mais e ficava com os meus avós aqui. Então eu tenho uma história muito boa do meu avô, que a gente arriava a tropa, né? Saía para o campo, a fazenda era uma fazenda grande, então minha avó fazia comida, punha nas marmitinhas, então colocava, meu avô levava aí, tinha uns pontos que nós parávamos para almoçar, meu avô me entregava a minha marmita, nós sentava lá e ia degustar aquela comida que eu vou te falar, tem muitos anos, viu, que eu não como, que era da minha avó, né? Então, era gratificante estar ali, nós bebíamos a água do córrego, né? Então era muito bom aquilo ali, eu sinto até o gosto da comida. Da água e daquela comida, da lembrança, isso, né? E eu andando na fazenda, de vez em quando eu vejo os pontos onde eu sentava com meu avô, até hoje tem o córregozinho que passa lá no fundo, muito bom. Muito e sempre assim, reunir a família para contar a história, né? Que os nossos avós tinham aquelas histórias que às vezes, muitas das vezes até nós como criança, até tinha aquelas que de arrepiar, né? Lembra de uma história que seu avô sempre contava para você quando você ainda era pequeno?
meu avô gostava de contar casos de Aham. boiadeiro. Ah, Que os boiadeiros passavam lá na fazenda e se os meninos fossem tentados, os boiadeiros levavam. No começo eu morria de medo dos boiadeiros, mas hoje eu sou um boiadeiro e eu vejo que era só fala do meu avô, mas eu adorava. Adorava sentar, meu avô fazia as rodas com os netos e começava a contar causos para nós. Contava do boi preto, né, que chifrudo. Ai, mas nós tínhamos medo desse boi preto. Menino que tentava à noite, o boi preto pegava. Mas era muito gratificante, era gostoso estar com os velhinhos ali, né? E eu sentia bem quando os netos chegavam. Minha avó fazia o que a gente queria. Então tinha bicona d'água. Então era muito gratificante, era muito gostoso relembrar os nossos avós. hoje os seus filhos ainda sentam, por exemplo, com a sua mãe. Continua essa tradição da família reunir e ouvir história, porque eles, os mais antigos, têm muita história para contar, né? Bastante. Você vê, meus 2 filhos são veterinários, né? Então é do agro, gosta, senta e a gente vai contar o que aconteceu lá atrás com os nossos avós. Quando nós andávamos a cavalo, quando era criança, que era muito bom, eles até adoram ver eu falar que para mim subir no cavalo sem um arreio, eu tinha que pisar no joelho do cavalo e jogava o corpo e andava. Aquilo para eles é tudo de bom para eles. Então, hoje estão todos aí com mais de 30 anos, né? Mas senta com a gente, conversa, e adora a fazenda também. Isso para um pai que é agricultor, um pecuarista, que nem eu, é gratificante ter os filhos do lado. Eu tenho, graças a Deus. E eu percebi uma coisa quando o Tiago chegou aqui próximo, né? A gente estava reunido, e quando ele chegou, a tradição da benção, né? De respeitar, isso você traz ainda hoje, esse respeito, né? Dos filhos trazer, porque tá hoje com a modernização, é um costume que está deixando de lado. Isso. Mas pelo que eu percebi, vocês ainda trazem essa tradição, esse costume de que dos filhos chegarem, né, pedir bênção pro pai, dar um beijo, né, esse formato carinhoso, né? Eu tô com 60 anos, minha mãe tem 85. Todo dia que eu abro a porta da casa dela, que eu entro, se eu não falar a bênção, ela fala: Deus te abençoe, meu filho. Aí eu tenho que pedir bênção. E o Tiago, igual você viu a hora que ele chegou, toda hora que ele me vê na fazenda, selando um pouquinho, benção, pai, e me dá um beijo. Então isso é bom demais, isso é bom. Meus avós também, nunca tinha que chegar. O dia que você não pedisse bênção para meu avô, não era eu, né? Então era só chegar, era benção avó, benção tia, benção mãe. Então isso é a tradição nossa, né? Dos nossos antepassados. E você falando, vindo da quinta geração e passando isso para hoje. E quando foi essa transformação, assim, essa ida sua mais para a cidade, né? Que deu a mudada, por exemplo. Aí o bailão, aqui era aquele recurso que não tinha mais recursos escolares nas fazendas. Aí você foi para Rio Verde. Aí começou essa vida sua, fazenda e Rio Verde. Como que foi essa transição para você? Foi difícil no início? Eu me lembro, eu era pequeno, então ficava muito na fazenda com meu avô. Quando foi para estudar, eu criado na fazenda e nunca gostei de estudar. Então, a minha mãe era em cima. Eu lembro das tabuadas. Minha mãe sentava do lado e o corrãozinho do outro. Mas nunca tomei uma lambadinha, eu tinha que estar com a tabuada em cima para ela, né? Então isso é muito bom. Hoje meus meninos também, né? Porque quando eu fui embora para a cidade, é igual eu falei, nas férias eu voltava. Então nunca deixei de estar no campo. E quando eu casei, eu queria mudar para a cidade. Aí a esposa, não, nós vamos, nós podemos ir todo dia e voltava. Mas meu sonho era ficar na fazenda. Mas aí chegou os meninos tinham que estudar, né? Os filhos tinham que estudar, mas só que nós ficava no trânsito. Fazenda, cidade, fazenda, cidade. Mas foi bom. E eu e a Gabriela, nós moramos 3 anos na fazenda, com as crianças. Mas eu vou te falar, eu lembro assim, igual nós estamos lembrando do passado, é muito gostoso, é bom você lembrar o passado, é gratificante. Ô Bailão, se você pudesse, assim, se tivesse o poder de resgatar um momento, né, lá do passado, para você viver ele hoje novamente, aquele momento assim que te marcou muito, qual seria esse momento? Conta para nós um momento que eu quero que você assim, abra o coração para os nossos ouvintes, abra o seu coração para a gente falar desse momento que você, se você tivesse essa oportunidade de reviver de novo esse momento, qual seria? Era estar com meu avô na fazenda,
apartando gado. Aquilo para mim era o trem mais bom do mundo. Eu ficava numa porteira, ele ficava na outra, e ele falava, refúgio era dele, boiada era minha. Que eu era jovem, aí uma vez eu fiquei pro lado do refúgio, não vou, refúgio eu não quero não, porque ninguém quer refúgio, só fica na porteira dos refúgios, e eu ficava na da boiada. Então aquilo é gratificante, eu lembro dele com a cabecinha branca, de chapéuzinho, quando eu errava, passava um boi e falava, bailão, isso aí é refúgio. Eu falei, ô vô, não vai buscar. Então isso aí é bom, eu gosto de relembrar. Isso aí era, na época, chamava salgadeira. Na salgadeira, meu avô dava a água de salmoura pro gado e nós ficávamos nas porteiras para apartar. Então o gado bebia a salmoura, que antigamente não tinha sal mineral, não tinha nada. O sal vinha em pedra. Aí colocava dentro d'água, o gado bebia e nós apartávamos. Então meu avô levava no curral de 4 em 4 meses. Para a gente apartar, tirava vaca mojando, vaca parida, bezerro. Então eu relembro isso aí, era muito bom, muito bom. E qual um canto assim da fazenda que você se elege, as coisas às vezes não estão bem, você fala assim, não, eu vou lá para a fazenda, eu vou para esse cantinho aqui, aonde eu vou recarregar minhas energias. Você tem um cantinho aqui na fazenda? É o canto que eu almoçava com meu avô quando nós íamos, até saiu pro meu tio, mas ele tem ele lá guardadinho, que eu acho que ele relembra do pai também, que quando ele saía era o ponto de almoço. Então, quando eu estou assim, meio assim, magoado com alguma coisa que eu quero lembrar deles, eu vou, paro minha caminhonete, desço a pé, vou para o lugar certinho lá onde nós ficávamos. Esse é o lugar preferido. Ali, com meia horazinha eu estava recuperado de tudo. Olha que legal, que maravilha. E as dificuldades, Bailão? Hoje você no agronegócio, né, você lembra assim, do seu avô as dificuldades que tinha, que né, a nossa, igual você falou aí mesmo, não tinha o sal mineral. Né, o gado vinha para o curral de 4 em 4 meses, né, que reunia o gado ali para curar os bezerros novos ali, né, separar o gado que estava, né. Você lembra muito dessas dificuldades? Como que era o manejo para chegar as coisas, para vender um gado? O que te traz na memória? Eu me lembro que o meu avô, ele plantava para sobreviver. E tudo que ele tinha na fazenda era de sobrevivência. Meu avô não comprava arroz, meu avô não comprava feijão, meu avô só comprava o café porque ele não tinha o pé de café na fazenda. E também comprava o açúcar e o sal. O resto, carne, ele tinha vontade, ele tinha carne de gado, ele tinha carne de porco, ele tinha a rocinha dele, que era a rocinha de toco, né? Você cortava o arroz, não sei se você chegou nesse ponto. Você cortava o arroz no cutelo e batia o arroz, juntava, então, e punha no saco. Ele fazia o açúcar, hoje é o açúcar, eles falam açúcar mascavo, né? Então eu adorava. Na época não tinha balinha, minha avó ia lá, pegava, ela vinha um pedacinho, toma, chupa aí um açúcar. E eu chupava o açúcar, e é bom. Outro que eu me lembro também na fazenda do meu avô, nós levantávamos bem cedo e minha avó fazia o arroz esquentado para nós de manhã. Hoje eu adoro. A patroa fica brava, porque a gente fica meio barrigudinho, né? Mas o café da manhã meu era arroz mexido, arroz, feijão e carne. Aí eu pegava, sentava no rabo do fogão, porque estava muito quente ou muito frio, e o fogão quentinho eu ficava esquentando lá até minha avó fazia a comida para nós. Isso era às 5 horas da manhã. E nessa época era tratado o dono de fazenda como fazendeiro, né? Hoje é o agropecuarista, hoje é o empresário do agronegócio, né? É que nós vimos que essa fazenda aqui, ela passou pela essa transformação, né? E essa transformação, ela já vem da sua geração. Da minha geração. Da sua geração. Eu me lembro que meu avô, o povo chegava e falava, só é formado? Não, eu sou fazendeiro. Eu sou fazendeiro. E eu tive a parte do fazendeiro também, né? Depois veio para o agronegócio. E hoje nós estamos aí no agronegócio. Meus filhos foram criados no agronegócio. Queria que tivesse sido criado junto com meus avós, sendo fazendeiro também. Eu tenho orgulho de falar. Na hora que eu vou falar assim, eu fico assim, é fazendeiro. Não, eu sou do agronegócio. Porque tem uns que você fala. Mas ainda tem a raiz, né? O nome raiz, que é um orgulho carregar esse símbolo do fazendeiro. Né? Até se perguntou, seu avô era do agronegócio? Não, meu avô era fazendeiro. Meu avô não chegou a pegar. Então nós podemos contar que a história do Gente que Faz hoje está contando a história da transição do fazendeiro que virou empresário do agronegócio. Do agronegócio, é isso aí.
E hoje, como que é o dia a dia aqui da fazenda, que o dia a dia seu aqui na agropecuária Bailão, que antes era conhecido como a Fazenda Monte Alegre, né? Da Silveira. A Fazenda Monte Alegre. Como que é o dia a dia hoje aqui? Antigamente, na época do meu avô, a fazenda era muito grande, ele tinha 1000, você vê, meu avô com 4.000 oqueirão, não dava conta, morria gado, né? Então, a fazenda, hoje, o milho vem pro gado, entendeu? Então, um completando o outro. Então, isso é muito bom, isso é o que é? Tecnologia. E essa tecnologia, a gente lembrando bem, no passado, se dizia muito, 4 vacas por alqueire. Né? Era a média de calcular o gado que você ia colocar num pasto. Hoje aqui, e o bailão também, agora vamos falar um pouco do bailão muladeiro, né? Minhas paixões. A paixão, vamos falar de paixão, vamos falar do bailão muladeiro, né? Como que surgiu, como começou isso aí lá junto com o seu avô, né? Pelo jeito a sua paixão pelos animais, você contou aí para nós aí que tinha até dificuldade de subir no cavalo pelo tamanho, né? A estatura quando você começou muito cedo. Essa paixão começou assim? Meu avô tinha mais, era cavalo. Então eu andava a cavalo, mas ele tinha umas mulinhas, só que ele tinha medo de nós andar nas mulas. Porque antigamente eles falavam que a mula era brava demais, e nada. E ele tinha uma mulinha preta, e aí eu apaixonado da mulinha, eu queria a mulinha de todo jeito. Onde eu falei, me vende essa mulinha. Falou, o que você tem para me dar nessa mulinha? Eu falei, eu tenho uma vacona mocha, pesada e grande. Ele falou, pode trazer que eu vou te vender ela. E eu peguei no pé do meu pai tinha uma caminhonetinha de gaiola, pôs essa vaca mocha, trouxe pro meu avô olhou e falou, negócio fechado, muito bom. Aí eu fiquei com a mula, e a mula era mansinha. Aí a paixão minha começou por aí. Aí eu tinha mulinha, infelizmente eu lembro, quase morri de paixão, a cobra pegou ela, matou minha mulinha. Olha. Aí daí eu comecei a andar com o pessoal, com os muladeiros, e sempre fui fã do nosso governador, né? E aí chegou aí a tradição para nós. Hoje eu tenho uma comitiva, que é a Somoares, né? Nós somos 80 integrantes da Somoares. Fazemos uma comida sertaneja que é muito boa, viu? Você já comeu dela também? Já tive o prazer, então, já. A paixão minha de ser um muladeiro veio por isso aí. Ô Bailão, e você? O Emílio, por exemplo. O Emílio, ele resolveu seguir carreira, hoje é médico, né? Renomado, né? Respeitado e tal. Essa divergência de vocês dois, assim, de você querer seguir a carreira do pecuarista, do fazendeiro, e ele já pro lado de Santo, mas não desuniu vocês dois já continuam sendo, né? Aí naquelas histórias, né, quando solteiro ainda conversava, aí como que era? Fala, não, eu quero ser médico, ele, por exemplo. Você fala, não, estudo isso aí, eu quero ficar na fazenda. Conta um pouquinho dessa história do seu relacionamento com o Emílio, doutor Emílio. Isso, quando fiquei sabendo que o Emílio passou no vestibular, o Emílio passou para médico. Eu fiquei meio assim, falei, não, o Emílio vai embora. Tinha que ir embora, tinha que estudar, né? A gente muito unido, e chegou o dia, foi embora, foi uma choradeira lá em casa, minha mãe, nós tudo, mas foi. O Emílio formou e voltou. Mas o Emílio sempre teve o sanguinho dos meus avós, sempre gostou de fazenda. E hoje é um produtor. O Emílio hoje é confinador, tem lavoura, os filhos vieram, está ajudando ele também. O Walter Bailão Neto, que é filho do doutor Emílio, mexe com lavoura e gado. Então é muito bom você ver a família unida, né? A família no agronegócio. Minha irmã, igual eu falei para você, mora fora, é casada, mora em Uberlândia, mas é apaixonada no gado. Tá no sangue. Tá no sangue. Ela é artista plástica, mas desenha cavalo, desenha gado. Então a paixão dela também é fazenda. E a adolescência de vocês, como que foi? A adolescência do Emílio logo foi embora, né? Eu fiquei, mas minha irmã... E a minha adolescência foi mais na fazenda. Não podia dar uma folguinha, o bailão estava na fazenda junto com meus avós. E quando que a Gabriela entrou na vida do bailão? Gabriela, nós casamos em 90. Eu conheci a Gabriela, eu sou 9 anos mais velho que a Gabriela. A Gabriela tinha 13 anos e eu 21. Aí, namorinho escondido, né? Mais velho, né? Sim. Aí conheci a Gabriela, nós namoramos 3 anos, pedi a mão dela em casamento, eu nunca esqueço do meu sogro. Quando eu sentei para falar com ele, eu não estava dando conta de pedir o casamento. Sim. Eu enrolei, falou, você quer falar comigo mesmo? Eu falei, quero, seu mulher. O que é? Aí eu pedi o casamento, né? Ele pensou, falou,
Minha filha tem 15 anos. E eu vou te falar uma coisa, você guarda para sua vida. Ele falou, pois não, você liga. Burro que passa no curral, se você não fechar a porteira, depois você não pega ele mais. Aí eu falei, mas você não está me chamando de burro, né? Aí que eu fui ligar. A peça é boa, vou segurar, né? Exatamente. E assim, deu a benção, ficamos noivos. Quando ela fez 16 anos, nós casamos. Estamos aí com 34 anos de casado, sem uma discussão, nem sem uma briga. Olha que bem. Se lembrando que a Gabriela é filha do senhor Edgar Leão, né, que vem da família também, tradicional de Rio Verde, que está aí, e tem 2 filhos, vocês têm 2 filhos maravilhosos, né, que é o Tiago, né, que tá aí, a Camila, né, que também... Que são leão legítimo. São leão legítimo com bailão, né? Olha que mistura boa, né? E hoje os filhos estão todos em Rio Verde, estão todos aqui, né, como se a galinha choca, né? Isso. A mamãe e o papai gostam de ter sempre por perto. O Tiago eu vi aqui, né? A gente já teve com ele aqui, tá aqui tocando aí, falou, não vou ficar com vocês não, porque eu tenho que ir ali. A gente até queria pegar ele no laço ali, mas eu não sou bom laçador, e ele escapuliu. Mas os filhos hoje sempre por perto. Sempre por perto. A Camila faz as viagens dela, né? Mas sempre está ao nosso lado. E o Tiagão sempre do meu lado, que me ajuda na fazenda, né? Você vê, hoje eles estão colhendo. Então, o Tiago formou para veterinária, mas falou que é do campo, é com ele. Ele adora tudo. E agora o Bailão é sindicalista, né? Bailão que foi presidente 2 vezes do Sindicato Rural, por 2 mandatos, né? Como que foi? Esse convite partiu como, Bailão, assim, para o sindicato? Eu fazia parte do Sindicato Rural, aí um dia meu tio Pedro da Silveira Leão, chegou em mim e falou, um povo, e fui conhecendo mais. E qual foi a sua maior dificuldade diante do Sindicato Rural? E seu maior prazer também? A maior dificuldade que eu achei no Sindicato Rural foi quando eu entrei, né? Porque eu não falava, né? Eu era muito tímido e aquilo também me ajudou muito, tirou muito minha timidez. E uma coisa que eu gostei demais do Sindicato Rural foi estar com pessoas, conversar, ir para Goiânia, ter reuniões. Nós fazíamos reuniões direto. Tinha vezes, já no segundo mandato, eu ficava assim, não, gente, que dia que vai ter reunião? Aí nós sentava lá e o papo fluía, nós conversava, e os produtores juntos. Então, é uma fase boa que eu tive na minha vida. E saindo do sindicato, você recebeu o convite e assumiu a Secretaria de Infraestrutura. Isso. Aí você já partiu por serviços públicos, né? Você foi servidor público como secretário de Infraestrutura do Dr. Paulo do Vale por 8 anos, né? Como que surgiu esse convite? Eu estava no sindicato, já era meu último mandato, quando o Dr. Paulo foi eleito. Aí, saí em dezembro, o doutor pegou a frente, me chamou, falou, Bailão, quero que você seja da infraestrutura rural, você vai ser meu secretário. Falei, doutor, agora que eu saí do sindicato rural, ele, não, quero você lá. Então vamos, é mais um desafio para mim. E fui, mas eu vou te falar, foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida também, depois do sindicato rural. Estar ao lado do produtor rural, fazendo para a nossa classe ruralista. Nós fizemos mais de 52 pontes, todas de concreto. Caí, eu falava com o Dr. Paulo, ele falava, pode fazer a ponte. O maior prazer meu foi ter entregado uma ponte para os produtores rurais, uma ponte de 53 metros de comprimento, por 6 de largura. Não passava nada lá. Passava só um carrinho, olha lá que era perigoso. E para fazer essa ponte, uma senhora de... Acredito que ela tem, não vou falar a idade dela não, porque ela pode assistir e falar, o Bailão me pôs velha. Mas essa senhorinha chegou lá e sentou lá, falou, meu filho, o meu genro caiu de cima dessa ponte, só podia fazer essa ponte para nós. Aí eu sentei com o Dr. Paulo e falei, doutor, nós temos que fazer essa ponte. Aí eu expliquei a situação para ele, ela não está passando nada. Aí ele falou, pode fazer a ponte. Quando eu falei para ela, ela me deu um abraço, dos mais gostosos. E no dia de entregar, eu pus a ponte no nome do esposo dela. Olha que maravilha. Então nós fizemos uma transição aí do fazendeiro, o empresário do agronegócio, né? O sindicalista, que foi presidente, né? E por servidor público. Aí hoje nós estamos, né? Você está hoje como vice-prefeito, você hoje se tornou... eu estou no sindicato rural, eu não quero deixar o sindicato, estamos terminando.
e eu não gosto de deixar um trem e já começar outro. Então o senhor vai me desculpar. Aí, beleza, ele conversou com o Chiquinho Cagel, o Chiquinho foi pro serviço dele. Aí quando o doutor foi no segundo mandato, ele teve o vice dele, e na do doutor Wellington, eu estava lá na infraestrutura rural, o Wellington chegou e falou assim para mim, você vai ser meu vice. Eu falei, não, doutor, não fala um trem desse, não. Eu faço questão, deixa eu pôr seu nome pra gente ver. Eu falei, então só. Falou, vamos estudar um jeito aqui para que, se nós chegarmos a ganhar, tomar conta da sala do agro. E o que eu puder fazer para ajudar o produtor rural no município, eu vou ajudar. Só que eu não posso ficar só com os produtores. Tem a população também que me conhece do Sindicato Rural. Está indo muitos lá, estão sentando comigo, conversando, falando, Bailão, você está na sala do agro, mas eu queria vir aqui tomar um café com você, trocar umas ideias. O que é isso? Estou pronto para não só produtores rurais, mas eu quero a classe toda. Do fazendeiro, né? Você não perdeu a essência do empresário, você hoje está um homem público, mas sempre voltando às suas origens, voltando às suas ideias e outra. Para por aí, vice-prefeito ou não? Uai, é o lá de cima que manda. Futuro Deus pertence. Futuro Deus pertence, nós estamos aí. Se for do agronegócio, eu estou junto. Eu que vim para ajudar o agro, eu quero estar junto. Tá certo. Hoje, um personagem político que você se identifica, qual seria ele? Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado. Um exemplo de pai de família. Um exemplo, meu pai. Um exemplo de uma mãe de família. Minha mãe. A lembrança boa da sua mãe. Minha mãe, a lembrança boa da minha mãe, é tantas lembranças que até hoje, né? Ela sempre fala assim para mim, quando eu chego, não, mãe, esse trem tá custoso. Tá, não, meu filho, isso é bom, você dá conta, Deus vai te ajudar. E tudo é certinho. E ela, igual ela fala, e Deus ajuda e me ajuda mesmo. Bailão, é uma alegria, uma satisfação, tá? Estar batendo um papo com você, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a Sala do Agro. Certo. A Sala do Agro hoje está em movimento, né? Você está como vice-prefeito, não deixou de ser vice-prefeito, é uma extensão do seu cargo de vice-prefeito, essa Sala do Agro. Como funciona a Sala do Agro? A Sala do Agro hoje veio para ajudar o produtor rural. O produtor rural, para ele chegar até o prefeito, principalmente o pequeno e o médio, eles são mais retraídos. Então, eles sabendo que tem um produtor rural sentado na cadeira de vice, eles vêm. É igual está acontecendo, estão indo. E nós estamos resolvendo problemas, coisinha à toa que eles tinham vergonha de ir lá conversar. Então, eles sabendo que tem um produtor rural sentado na cadeira, eles vão. E assim está acontecendo. E lá nós temos a extensão, a Sala do Agro, com a infraestrutura rural, com o meio ambiente e a agricultura. Então, o que o produtor precisar, que eu possa ajudar ele entre esses três, eles podem procurar. Agora, tem produtor que procura, fez vamos supor, desmatou a fazenda lá e a multa está chegando. Aí não tem como arrumar. Mas se for coisa simples, que eles ficam sem jeito, quer falar comigo, pode sentar comigo que eu vou estar junto com eles e nós vamos resolver. Certo. Estamos chegando ao fim. Eu deixei essa parte que eu tenho certeza que é uma parte que vai tocar mais nos nossos corações, né? Mas hoje, Bailão, se você pudesse ouvir o seu avô, um conselho do seu avô, aquele que Deus permitisse, falasse assim, Bailão, você tem 5 minutos com seu avô para você falar com ele. O que você diria? O trem que eu diria para meu avô que eu amo ele demais e que o que eu sei foi ele que me ensinou e falar para ele que foi uma peça que passou na minha vida, ele, e que eu guardo no coração. É isso. E um recado que você deixa, um conselho que você deixa para os seus filhos. É o que meu avô deixou para mim. É ser honesto e trabalhador. Aí, o Gente que Faz é isso, trazendo história como do Walter Bailão Júnior, hoje nos recebendo aqui. E é isso, você que está nos ouvindo, siga-nos no Instagram, nos aplicativos da Rádio Rio Verde FM, a Rádio do Agro.
fazendo parte aqui do Gente que Faz. Esse é o nosso programa. Queremos te agradecer, Bailão. Eu que Tá? agradeço. Deu um tempinho aí para você tomar um fôlego, né? Mas muito obrigado aqui da Rádio do Agro. Obrigado você por estar nos recebendo aqui hoje, estar fazendo parte desse programa. Eu tenho certeza que teremos muitas outras oportunidades de estarmos juntos. Eu tenho certeza. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado vocês e até breve.